Que coisa mais linda, né? E hoje estou muito empolgado ainda aqui com esse momento, não só porque é Natal, mas porque eu estou olhando para o cronômetro ali, são 6h13. Na minha memória, o culto acaba às 8. Eu digo, puxa, tem muito tempo para pregar, mas não vou fazer isso com os irmãos. Prometo tentar aqui ser o mais breve possível. Queridos, falamos desde domingo passado sobre um momento muito especial da palavra, onde é o nascimento, mas não só o nascimento de Jesus, mas todo um conjunto, uma atmosfera gerada, um prenúncio, a boa nova, o cântico dos anjos, o que tudo isso representa para nós. E eu fiquei pensativo sobre esse texto. Iniciei domingo passado a falar sobre o texto e fizemos algumas aplicações, mostrando desde o início, onde as boas notícias, tão esperadas e profetizadas, da chegada de Salvador à humanidade, tinham uma representatividade muito forte. Um povo sofrido, oprimido, muito mais do que apenas politicamente, mas cativo ao pecado. Um povo que estava em trevas e agora via a maravilhosa luz. Mas mais que isso ainda, o encontro do invisível com o visível, o Verbo que se fez carne, a visita de Deus na terra, quando Deus visita a terra em forma perceptível. O apóstolo João diz, nós palpamos a vida, algo palpável, a maior revelação, o ápice da revelação de Deus, o próprio Deus encarnado, o Filho, o Messias, o ungido de Deus. A chegada do Salvador da humanidade como presente de Deus. E é um tempo sempre que no Natal as pessoas dão presente, pensamos sobre isso, mas no planeta se canta uma canção. Os anjos são anunciados, e você vê isso em presépios, em teatro, em tantas coisas, falando sobre glória a Deus nas alturas. Foi o que falamos essa primeira parte no domingo passado. E trouxemos algumas aplicações. Não trate o extraordinário de Deus como ordinário, porque essa mensagem, ela é extraordinária. O acontecimento é extraordinário. É o que temos de mais importante em toda a história, não só bíblica, mas a história mesmo foi influenciada em antes e depois do nascimento de Jesus. Também não diminua a glória de Deus, porque é glória a Deus nas alturas. E podemos perceber que Deus não divide essa glória com ninguém. Ali os anjos cantavam, em ver, em perceber Jesus, aquele que eles viam, os anjos viam, na glória, no eterno, em uma outra dimensão. E ali cantavam santo, santo e tantas outras coisas que a palavra nos mostra. Aqueles anjos agora viam o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se humilhando e encarnando e vindo como um menino. Por isso, glória a Deus nas alturas. É um Deus de muito amor para fazer isso, para se submeter a isso. Portanto, não podemos diminuir nem esse momento, nem a glória de Deus. Por fim, ainda falei, não guarde para si o que o céu se empenhou de transmitir, em transmitir. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Que a glória de Deus, que o Redentor, o Salvador da humanidade veio ao mundo. Mas mais que isso, Ele nos ensinou
que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Não há salvação em outro nome. E glória a Deus. E hoje está vivo. Hoje retornaremos ao texto. Eu queria ler mais uma vez, até porque talvez você não esteve aqui domingo passado, e hoje quero que você nos acompanhe também nesse momento. Lucas 2, a partir do verso 8, e eu leio na versão NAA. Eu queria que você então pudesse acompanhar, ainda que na sua versão ou na tela comigo. Lucas 2, a partir do 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Desculpa, eu estou em outra versão. Deixa eu ler com os irmãos. A partir do 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Até aí. Queridos, o mundo, mais do que nunca, precisa de paz. O mundo está em guerra. São muitas guerras. Guerra bélica, onde você vê país se levantando contra país, nação contra nação, e isso tem aumentado. Uma guerra também que envolve até terrorismo. Muitas pessoas têm se levantado, grupos e mais grupos. Isso fica uma coisa louca, porque é uma outra guerra também. É uma guerra ideológica. Está tudo misturado. Pessoas que defendem suas ideias de forma tão forte que podem matar se for preciso. E é triste a gente saber que muitas pessoas têm entrado nisso. Então o mundo precisa de paz, sair desse prisma de guerra, mas há algo muito mais importante quando se pensa em paz na terra. E aí eu queria, com os irmãos, refletir sobre 3 perspectivas que a palavra do Senhor nos dá sobre a paz. Sobre a paz. Tão importante. Eu queria que você pensasse comigo: a primeira paz é a paz com Deus. E dessa dependem as outras. Romanos capítulo 5, o verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele já no início dos primeiros capítulos, ele mostra a necessidade da humanidade ser justificada. Ele mostra como o mundo está imerso no pecado. Pagãos que vivem deliberadamente no pecado e sem freio, e praticam, e não só praticam o pecado de uma forma
deliberada, mas também aplaudem aqueles que fazem isso. Paulo fala sobre isso, capítulo 1. E Paulo segue. Paulo fala sobre moralistas que condenam os pagãos, mas que praticam os pecados também escondidos. E há esse grupo também. E Paulo se estende mostrando isso. Tão importante compreendermos que o mundo está imerso no pecado. E Paulo fala dos judeus. E mostra que eles se confiam demais na circuncisão, na lei, mas que aí isso termina redundando também em pecado, no orgulho. Então Paulo mostra que o mundo está imerso no pecado, e no capítulo 3, ele vai dizer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa a premissa inicial que Paulo traz para mostrar a salvação. A partir daí, Paulo mostra que a justificação, ou seja, quando nós nos tornamos justos, isso vem de um modo especial pela graça, mediante a fé. Não é pela lei, nem pela circuncisão, mas por meio de Cristo, e não das obras. Inclusive, Paulo dá o exemplo de Abraão, dá o exemplo de Davi, mostrando que eles também foram alcançados pela promessa. A justificação é um ato e não um processo. E é único, um ato jurídico, onde eu e você que estamos imersos no pecado, lembra? Imersos no pecado, seja em que categoria nos enquadramos. Mas nós somos tornados justos. Como? Porque é Natal. Porque é Natal. Porque um outro que é justo sofreu as penalidades da lei e sofreu e morreu no meu lugar e no seu lugar. Porque é Natal. Porque Jesus veio para sofrer no meu lugar e no seu lugar. E nos tornou justos com um ato, pela obra dele na cruz. Porque isso aconteceu, é porque temos paz com Deus. Essa é a primeira paz que estou falando. Perceba que eu e você estávamos na cruz com Jesus. Mas Paulo explica que a salvação é pela fé. É recebido mediante a fé. Você viu o versículo? O versículo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé. Fé na obra salvadora, redentora, daquele que nasceu, naquele que morreu em nosso lugar e vive eternamente. Por isso, irmãos, alguns teólogos dizem que quando os anjos cantam paz na terra, ainda que ele fale sobre paz na terra, mas ele está falando sobre a paz com Deus. Paz entre os homens. E aí outros teólogos vão trazer outras ideias, mas deixe-me ainda dizer mais, fundamento mais para paz com Deus. Biblicamente, queridos, é possível Deus justificar alguém de um outro modo? Pergunto. É possível isso acontecer? É muito importante que nós tenhamos isso. E daí a valorização dessa perspectiva de Natal. Não é possível. Não há um outro modo do homem
ser tornado justo diante de Deus. As religiões vão dizer que todas as religiões levam a Deus. A Bíblia não diz isso. Só Jesus salva. Só Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Só Ele quitou a nossa dívida na cruz. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o caminho para Deus. Só Ele ressuscitou dentre os mortos. Só Ele, e nele temos a redenção. Só com Jesus temos paz com Deus. Então, nessa perspectiva, o que é ter paz com Deus? Lembra da canção dos anjos? Paz na terra entre os homens. Eles estão dizendo, eles estão proclamando isso, mas como ter paz? Primeiro, paz com Deus é uma nova posição que nós ganhamos, porque é Natal. É o resultado do ato de Cristo, removendo a minha separação que havia com Deus, e é a minha reconciliação com Deus. Não dá para reverter. Lá na frente, Paulo vai dizer: quem tentará acusação, Romanos 8, 33 em diante, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Cristo está intercedendo por mim e por você. Não tem como dar errado isso não. Olhe quem está intercedendo por você. Olhe quem é seu intercessor. E aí Paulo chega nessa perspectiva: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ninguém te separará do amor de Cristo, ninguém te separará de Deus, porque hoje, através de Cristo, nós temos paz com Deus. Disse Charles Spurgeon, lembrando Filipenses 1:6, disse ele: sei que onde Deus começou uma boa obra, Ele há de completar. Nunca tive receio de me desviar ou de estar perdido. Meu único receio seria de não ter sido justificado. Mas já que fui, já que sou realmente filho de Deus, posso até acreditar que o sol poderia enlouquecer e cambalear pelo universo como um bêbado. Palavras de Spurgeon. Ou que as estrelas sairiam de seus cursos e saíssem pelo universo desenfreadamente. Ou até o universo sucumbir nas mãos de Deus. No entanto, nem razão, nem heresia, nem lógica, nem eloquência, nenhum conclave de religiosos me fará levar a crer que um filho de Deus poderá vir a perecer. Uma vez salvo, irmãos, a obra de Cristo nos leva até Deus. Temos paz com Deus. E termina Spurgeon dizendo: Deus, tendo me amado com amor eterno, sendo Ele imutável,
fiscal publicano, pecador, perdido em suas riquezas e injustiças, até que Jesus entrou em sua casa, em sua vida, e o transformou. Pedro era um simples pescador, mas completamente perdido em sua vida, sem graça, e passou a ser um pescador de homens, a encontrar com Jesus. Você já se entregou por inteiro nas mãos de Deus? Por inteiro? Rendeu-se ao senhorio de Cristo? Só quem conhece o Salvador Jesus é quem se entrega ao Senhor Jesus. Você já tem paz com Deus? Entregue-se por inteiro, creia na obra de Cristo na cruz e tenha paz com Deus. Segunda paz, queridos. Primeira, paz com Deus. Paz na terra entre os homens, mas paz com Deus. A segunda paz é para nós termos paz na nossa alma. Alguns vão chamar isso paz em Deus ao cristão. Mas a paz na alma, a paz da alma só é possível quando nos deleitamos em uma vida com Deus. Em ter fé, em fugir do pecado, em lançar as ansiedades em Deus. O mundo está agitado e tem agitado a alma das pessoas. Elas não sabem quem é Deus. Como ter paz de alma, irmãos? E muitos de nós temos esquecido de descansar em Deus. Temos entrado nessa vida louca que o mundo moderno nos traz. E fica cada vez mais difícil viver o que o Salmo 127 diz. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem muito crente perdendo o sono. Em uma vida sem descanso em Deus, sem paz de alma. Paz na terra entre os homens. Como é possível? Tendo paz com Deus e tendo paz na alma. Mas vamos caminhar um pouco mais na paz na alma. Salmo 32, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele é feliz, ele é bem-aventurado. O homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Salmo 46, verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Veja quanta turbulência o salmista está trazendo. Ainda que tudo isso aconteça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Irmãos, precisamos aprender a descansar em Deus. O salmo continua: o Senhor dos exércitos está conosco. Olha o que o salmista tem de visão. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está dizendo: é esse Deus que comanda tudo. Nós nos refugiamos nele, a nossa alma precisa estar nele. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. Irmãos, a nossa alma às vezes tem caminhado longe desse descanso de Deus. E a palavra do Senhor diz: aquietai-vos. É paz na terra, mas é paz na alma. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, para ser prático, o que tira a paz da alma? Eu queria que você prestasse bem atenção. Eu selecionei 4 coisas que tiram a paz da alma. E nós precisamos não entrar por esse caminho.
Talvez você seja do Senhor, mas não tem vivido a paz na alma. Talvez você já tem paz com Deus, mas não está ainda nesse momento de desfrutar da paz na alma. Primeira coisa é o pecado. E veja, o Salmo 32 ainda, voltando a ele, quando eu guardei em silêncio o meu pecado, Davi falando, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, houve sequidão de ossos, porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, mas eu confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Irmãos, a solução, porque há muitas pessoas vivendo angustiadas por conta do pecado, tem falhado sucessivas vezes, tem machucado pessoas, tem brigado com Deus e o mundo, tem feito coisas que não convêm, tem entrado por um caminho de perdição. Volte para Jesus. Sua alma está sem paz, pode ser pelo pecado. É esse caminho que você tem trilhado? A solução está aqui. Davi sugere para nós: confesse seu pecado, busque santidade. Segunda coisa, queridos, que pode trazer essa não paz de alma, essa guerra na alma, é a falta de fé. Veja que os discípulos no barco, em Mateus 8, eles estavam ali, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Olha só que contraste. Jesus dormindo e os discípulos angustiados. Sabe o que os discípulos disseram? Desperta, Senhor, salva-nos, pois estamos morrendo. Desespero de alma, desespero, falta de fé, dito não por mim, por Jesus mesmo, que o texto diz: por que temeis, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Sabe, irmãos, às vezes a nossa alma está como esse barco na tempestade. A nossa vida está turbulenta. E falta-nos fé para crer que o Senhor vai botar as coisas em ordem, que vai aparecer a bonança. Confiar em Deus. Se o pecado traz angústia à alma, a falta de fé também. Quem sabe está faltando fé. Qual é a solução, irmãos? A palavra diz: ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Talvez você não está lendo a Bíblia. Talvez você não tenha buscado a Deus. Terceira coisa, irmãos, que nos traz transtorno na alma: ansiedade. E aí uma palavra, Mateus 6, os irmãos sabem, um dia desse falei aqui. E não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então, o exemplo são os gentios, é aquele que estão desconectados de Deus. Eles estão vivendo, sabe, em busca de comida, de bebida, da provisão mesmo, no nível angustiante na alma, porque eles não têm certeza em Deus. Porque eles não descobriram que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, se o pecado traz transtorno na alma, se a falta de fé também traz a ansiedade que nós permitimos que tome conta de nossa alma, também pode trazer. E aí Paulo dá a solução. Filipenses 4, verso 6, ele diz: não estejais inquietos, olha, o ansioso, o inquieto, por coisa alguma, antes as vossas petições
sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e a gratidão, ações de graça. Paulo está ensinando, está instruindo, e ele diz mais: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem andado ansioso, irmão? Tem andado ansiosa? Quem sabe está faltando oração. Quem sabe está faltando súplica. Essa palavra é mais forte. Diante de Deus, é botar o joelho, suplicar e orar até a ansiedade sair. Até perceber a confiança aumentar. E ações de graça, já agradecer a Deus pela luta, pela vitória, pela presença dele conosco, ainda que a gente perca uma batalha. Mas ela já está ganha, pela presença de Deus conosco. Irmãos, e a quarta coisa que nos traz transtorno na alma são as ocupações. E você pode lembrar de Marta e Maria, Lucas 10. E ali naquele momento, Maria estava aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, é o que o texto diz. E aproximando-se, Marta diz: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Perceba, irmãos, ocupada e ansiosa, ocupada com muitas coisas. Será que você pegou muita coisa para a sua vida? Esse ano eu precisei, e eu sempre faço isso, de tempos em tempos, cortar coisas da minha vida. Cortei. Estava com coisa demais. Essa semana ainda ouvi alguém me dizer assim: como é que ele consegue administrar tanta coisa? Eu disse: falhando. Misericórdia, Jesus. Mas Deus tem ministrado para mim que algumas coisas eu preciso cortar, e eu já comecei a cortar. Sempre isso precisa acontecer. Irmãos, a gente precisa fazer tudo com excelência. Então está com coisa demais, corte alguma coisa. Corte. A solução é reavaliar a agenda. Mas uma coisa é dita no texto: priorizar Jesus, como Maria fez. Isso jamais pode sair, porque Jesus vai nos mostrar o caminho, porque Jesus merece nossa honra, nossa dignidade, nosso tempo de qualidade. A nossa agenda precisa começar com Jesus. Então, pecado, falta de fé, ansiedade e ocupações demais podem gerar. Eu selecionei 4, podia ter mais. Coisas que talvez você que é cristão tem sofrido na alma. Reavalie, peça ajuda a Jesus para mudar. A última paz, queridos, já estou caminhando para o final. Se temos nesse cântico dos anjos paz na terra entre os homens e boa vontade a quem ele quer bem, paz na terra, começa com a paz com Deus, que só vem através da obra de Cristo. Não há outro modo, não há outra maneira de termos paz com Deus. E por isso o Natal, o nascimento, trazendo salvação para mim e para você. Paz com Deus, paz na alma, onde você precisa avaliar se você tem vivido em pecado, se você tem faltado fé porque não está lendo a palavra, não tem orado, não tem buscado a Deus. Se tem vivido ansiedade, entrando nesse ciclo vicioso do mundo, olhando para as pessoas e seguindo, imitando as pessoas, quando você deveria ser o exemplo para elas limitarem no descanso em Deus. Ou ainda com ocupações demais, enchendo demais sua agenda. Reavalie para que você tenha paz na alma. Por fim,
a paz com os outros. E talvez, e para alguns teólogos, essa é a melhor expressão do paz na terra entre os homens. Alguns falam de outras coisas, mas alguns vão defender que o que os anjos estão proclamando ali é paz entre os homens. Claro que através de Cristo, do nascimento, porque só a paz verdadeira quando há a presença de Deus, quando Jesus tem espaço na vida e toda a sua obra na vida. Irmãos, somos chamados a sermos pacificadores. Jesus, nas bem-aventuranças, Mateus 5, verso 9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa é uma marca dos filhos de Deus, irmãos. Precisa ser nossa marca. Nosso maior exemplo é o príncipe da paz, Jesus. O príncipe da paz promovia a paz com todos. Ele promovia, ele pregou o amor, ele tocava a alma das pessoas, ele regenerava o coração das pessoas, a vida dos familiares, curava, abençoava todos que chegavam a ele. Mas perceba, ainda assim, teve gente que não quis estar em paz com Jesus. Os doutores da lei sempre se opunham. Os fariseus tentavam armar ciladas o tempo todo, pegadinhas. Homens tramaram contra Jesus, o príncipe da paz, e o levaram a um julgamento injusto, à tortura e à morte. O príncipe da paz passando por essa guerra. Se o príncipe da paz foi perseguido e morto, o que dirá de nós? E você achando que todos vão lhe amar, né? E vão ser leais a você. Percebe que essa não deve ser uma angústia da nossa alma? Quando você luta para ter paz com alguém, e esse alguém ainda quer guerra com você. Mas também que não seja uma desculpa para ser birrento e brigão por aí. Como proceder então, irmãos? Paulo também ensina. Romanos 12, verso 11, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sejam unânimes entre vocês. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém, preste atenção, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, é importante isso. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É o que Paulo está dizendo. Se Paulo está dizendo, se for possível, abre uma lacuna para nós pensarmos que o que, irmãos? Que às vezes não é possível. Mas ele continua a instrução. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Sabe o que é isso? Não é dar lugar à ira dentro de você, não. Quem faz a exegese desse texto, e eu não tenho tempo para isso, mas é botar de lado assim, criar um espaço de lado para a ira ficar ali, ela sair de você e ir para esse outro espaço. É isso que ele está dizendo, dai lugar, cria um espaço para a ira ficar lá, longe de você.
É essa a ideia aqui. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, e aí ele conclui essa pegada sobre paz, sobre relacionamento. Paulo está falando sobre relacionamento, por isso que eu li o texto todo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, irmãos, para ter paz com os outros, a minha postura precisa ser mais completa. Eu não posso desistir no caminho. Eu preciso insistir. Eu preciso criar uma atmosfera de relacionamento. E aí, rapidamente, só para terminar, concluir, 3 conselhos. Promova a paz, sempre, sempre. Pregue a paz. Viva fugindo de conflito. Abra mão do que pode ser aberto mão. Coisas materiais. Não encrenque com tudo, com besteira. Não se preocupe em demasia em se defender. Lembra, a vingança é do Senhor? A minha experiência é que aos 50 anos, eu já entendi algumas coisas. Eu não convenço ninguém a nada, irmãos. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão também. Às vezes a gente quer demais convencer as pessoas a pensar como você pensa, a ver do seu prisma. Não desista de falar, mas diminua talvez a potência do que você defende. Para as pessoas, perceba o ambiente, se vale a pena, ou se você vai estar jogando pérola aos porcos. As pessoas entendem errado o tempo todo, é outra coisa que eu já vi. Pior, algumas querem entender errado mesmo. Eu decidi que eu não quero mais entrar em debates infrutíferos e debates inflamados. Sentiu que a coisa esquentou, já estou querendo cair fora, irmãos. Eu nunca ganhei um debate inflamado e infrutífero. Alguém já ganhou aqui? Eu só fiz perder. Perdi amigos, perdi tempo, perdi energia. Hoje eu quero é paz. Só não vou vender minha alma, nem me corromper, nem abrir mão do que eu penso que é de Deus. Isso não vou fazer, mas eu quero paz. Então, promova a paz. Pega o conselho de Paulo, se é possível, faça paz. Segundo, aprenda a pedir perdão e perdoar. Aprenda. Tem que ser mais fácil pedir perdão e perdoar. A vida é curta demais. Se tem algo que eu mudaria na minha vida, eu não queria ter brigado com algumas pessoas. Falando em 50 anos. Eu mudaria isso. Eu não teria sido o cara grosso que eu fui várias vezes. Eu oraria mais para não entrar em discussão com ninguém. Por fim, ore pelos que não querem paz com você. Foi o conselho de Paulo. Nem sempre será possível ter paz com todos por causa do outro, não é por causa de você, não. Mas fomos ensinados a amar até o inimigo, a não se deixar vencer pelo mal, a vencer o mal com o bem. Se fomos ensinados a amar até o inimigo, quanto mais um parente meu que não está me entendendo naquela hora. Pare de discutir, dê mais um abraço. Uma pessoa no trabalho. Nesses dias uma aluna se levantou que entendeu mal o que eu estava falando. Eu disse, não, querida, deixa eu lhe dizer, não foi nada disso não, eu estava dizendo outra coisa. E ela continuou inflamada, disse, até outra aluna se levantou, ele não disse isso não, menina, ele não foi isso não. E a turma ficou meio comovida ali, pelas coisas. Eu digo, eu não disse, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu dar um abraço em você. Ela defendia uma ideologia muito forte. E não tinha nada a ver aquilo lá. Mas eu estou dando como exemplo, porque eu saí do meu lugar de professor e fui até ela, pedi autorização a ela. E ela concedeu, ela já estava mais coração aberto.
E eu dei um abraço nela. Ela chorou ali. Sai do pedestal. Faça coisas que valham a pena ampliar o relacionamento, o amor, a paz. Isso precisa de postura nossa. Alguma época atrás eu não faria aquilo, eu continuaria a aula. Você entendeu errado, eu não quis dizer isso. Bom, seguindo aqui, eu ia fazer isso. Hoje, não, quero paz. Quero paz. Então, o anúncio dos anjos era o Natal. O nascimento de Jesus traria paz na terra aos homens. A quem Deus quer bem. Paz com Deus pela obra de Cristo. E só através de Cristo. Paz na alma. E paz nos relacionamentos. Paz entre os homens. Que nós atentemos, irmãos, a essas relações. Você está em paz com Deus? Você está em paz na sua alma? Você está em paz nos seus relacionamentos? Esse é o favor de Deus anunciado. Essa é a boa vontade de Deus. Trazer a paz, trazer o entendimento de vida cristã. Ele quer dar essa boa notícia à humanidade e vai usar você para promover a paz. Vai usar eu e você para gerar a paz. Que sejamos o alvo destas bênçãos. Que vivamos a paz de Deus em todas as direções. E que façamos a nossa parte, amando pessoas, perdoando, pedindo perdão de coração e promovendo a paz em todos os ambientes. Amém? Feche o seu olho onde você está. Oh Deus, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado uma consciência de que algumas coisas precisamos abrir mão mesmo. E que a paz pode ser uma realidade, ó Deus, ao nosso redor, quando nós nos deixarmos ser instrumentos teus para promover a paz. Ó Deus, que o anúncio dos anjos seja uma verdade em nossa vida. Que nós possamos glorificar ao Senhor nas alturas, no lugar mais alto, e não dividir a sua glória. E que possamos, ó Deus, ser, cada um de nós aqui, os agentes promotores de uma paz que vem pela presença de Jesus, pela pregação do Evangelho, pela presença do Teu Espírito Santo em nós, agindo através de nós. Deus, que nós sejamos instrumentos Teus nessa terra, nessa geração. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.